Fala pessoal, aqui é o Ed Carlos e hoje eu vou falar sobre manutenções básicas do seu carro. Fica ligado aí no vídeo porque eu separei pelo menos 20 subtópicos de cada uma dessas áreas para falar sobre o seu carro. E eu tenho certeza que você pode estar esquecendo alguma delas, então vamos acompanhar porque é de extrema importância sempre fazer essas manutenções básicas que, se você for pensar, parece não ser tão básico assim, mas no dia a dia é o que precisa ser feito para o seu carro não te deixar na mão. Então vamos começar aqui com o primeiro ponto e um dos mais importantes, que é o que move o seu carro, né? O motor. Então o motor por si só já tem 11 tópicos aqui para falar somente sobre ele. E começando por um dos mais relevantes e que vai determinar a durabilidade do seu motor, que é a troca de óleo. A troca de óleo, infelizmente, aqui no Brasil, ela é negligenciada por muitas pessoas. A gente tem o intervalo recomendado, que é de 5 a 10 mil quilômetros, dependendo do tipo de óleo e das recomendações do fabricante. A Audi, por exemplo, recomenda a troca a cada 5 mil em alguns modelos que eu conheço, ou a cada 6 meses. Então, isso vai variar bastante com cada fabricante. No geral, as montadoras recomendam a troca a cada 10 mil quilômetros e pelo menos uma troca por ano. Só que aqui tem um ponto bastante importante a observar, que isso é destacado no manual do proprietário em alguns veículos. Eu acredito que a maioria deles, tá? Que seria a condição de uso. Uso severo e uso normal. Uso severo é se você roda, por exemplo, principalmente dentro da cidade, faz mais curva, anda e para ali, sempre primeira, segunda, terceira marcha. É aquele trânsito conturbado da cidade. Isso força mais porque você está trabalhando ali com o motor sempre pisando, acelerando, e a rotação ela nunca é estável, né? Você fica sempre tendo essa alteração. Isso força mais o motor e também leva a desgastar mais as propriedades do óleo. O óleo, assim como qualquer outro composto, ele tem sua viscosidade, a alteração da viscosidade em diferenças de temperatura, e você, obviamente, forçar mais esse óleo no sentido de trabalhar ali em temperaturas às vezes um pouco mais altas ou com picos, né? Porque os carros têm até que a temperatura bem estável atualmente. Então, você ter esses picos ali de pressão de óleo e tudo mais vai levar ao desgaste maior das propriedades do óleo, levando a necessidade de trocar ele mais cedo. Outro ponto importante aqui, a gente já vai falar sobre a troca em si, é seguir as especificações do fabricante. Cada motor, dentro da sua construção e do material que é utilizado, ele tem algumas especificações que são indicadas pelo fabricante. Então, você tem ali o API-SN, SP, por exemplo, que é uma das especificações, entre outras. Se você comprar o óleo genuíno para o seu motor, você não vai ter esse problema, porque, em teoria, ele já vai seguir todas as especificações do fabricante, ele já é feito pensando naquele fabricante. Por exemplo, a Hyundai trabalha em uma parceria com a Shell, e você tem os óleos já com as especificações, né? É ali o branding Shell, mas tem a marca Hyundai como se fosse uma peça genuína. Então esse é só um exemplo. Você não precisa se prender às marcas da montadora. É só uma garantia, principalmente com esse outro tópico aqui que eu vou falar em seguida. É uma garantia de que o óleo está seguindo a especificação indicada para aquele motor, tá? Então, falando aqui da falsificação, isso é um problema muito grave atualmente. Hoje é muito fácil você fazer uma compra aí através do Mercado Livre, entre outros comércios online, só que, infelizmente, tem vendedores ali vendendo produtos falsificados, assim como qualquer outro tipo de produto. Então, o óleo é de extremo problema se você comprar falsificado, porque você está colocando um produto no seu carro que é para trabalhar ali com a lubrificação dos componentes do motor. Alguns veículos têm a correia dentada banhada a óleo, isso é um agravante, e você coloca um produto falsificado, sem nenhuma propriedade
indicada ali na embalagem falsa. Então isso vai levar o seu motor a um desgaste prematuro e, consequentemente, nesses veículos com correia banhada a óleo, você vai ter problemas ali com a correia. Se as propriedades não estiverem adequadas, você vai ter um desgaste prematuro dessa correia, podendo levar ao rompimento, e daí você já sabe o que acontece com as válvulas e demais componentes do motor quando uma correia dentada estoura. Então, muito cuidado com as falsificações. Eu sempre indico tomar cuidado, levar em lugares. Alguns mecânicos não indicam que você troque em auto center, tem que tomar muito cuidado. Minha experiência do dia a dia, já troquei em mecânico e às vezes, na maioria das vezes, eu troco em um auto center de minha confiança, mas eu tenho confiança no trabalho deles, vejo que essa empresa tem um trabalho sério há muitos anos aqui na cidade, então eu confio lá, leva anos lá, nunca tive problema, não conheço ninguém que teve problema e eles parecem ter um serviço idôneo. Então eu procuro sempre fazer as trocas lá e também eu particularmente evito a compra a granel. O que é a granel? Você compra ali, tem aquele tambor de litragem grande, né? Então eles compram um tambor já com uma grande quantidade de óleo e vende fracionado. Essa venda fracionada chega a custar metade do valor de uma garrafinha ali de 1 litro. É bastante tentador, mas eu sempre digo para atentar a fornecedores, porque pensa comigo, se existem lugares sendo fechados aí com falsificação de óleo, eles falsificam até a embalagem da garrafinha, que em teoria parece ser um pouco mais difícil. Imagina um tambor que bastaria você pegar um lá uma vez que foi fabricado e utilizado, já vazio, e só encher com qualquer tipo de óleo. Então, se você comprar a granel, opte por lugares que você realmente confia no que eles estão vendendo, porque a chance de ser algo falsificado é maior, tá? E eu não estou generalizando, isso é um cuidado que eu tomo. Eu dou preferência para comprar os de garrafinha, se eu puder comprar da concessionária eu compro, ou de lugares que eu realmente confio, que trabalham ali com óleos originais. Um jeito também que eu utilizo para poder ter menos risco de utilizar um óleo falsificado é buscar no fabricante do óleo, por exemplo, seja Shell, Motul, etc. Entra lá e vê quais empresas são representantes oficiais da marca. Obviamente você vai acabar reduzindo a chance ali com um representante oficial, às vezes uma Autopeças que é representante de marca de óleo, tende-se a acreditar que eles estão trabalhando ali com produtos originais de fabricantes aí conceituados no mercado. A troca do filtro de óleo, né? Eu coloquei aqui que geralmente é substituído junto com a troca de óleo. Algumas pessoas economizam nisso aqui. Cara, se você já vai gastar para trocar o óleo, já buscou um produto original, não economiza na troca do filtro, porque o filtro ele custa ali um valor bem abaixo do litro do óleo. Você vai colocar 4, 5 litros, então assim, vai ser como se você colocasse talvez mais 1 litro de óleo, o custo do filtro. Então, não economiza, opta por um genuíno ou de qualidade. Por que eu falo isso de qualidade também? Existem casos, e não é um só, de problemas com filtros que soltam parte do elemento filtrante, vai para o motor e você tem a perda do motor. Isso é grave. Além de ele não cumprir com o papel, né? Se é de uma qualidade duvidosa, ele não cumpre com o papel de filtragem e você tem resíduos. Bom, você tem atrito de metais, isso daí se solta dentro do motor, junto ali com o óleo, por isso você tem um processo de filtragem e se isso não estiver ocorrendo, você vai ter um desgaste prematuro de componentes. Então, sempre opte por filtros genuínos ou de qualidade, tá? Essa é uma peça que dá para adquirir genuína na concessionária sem um custo tão elevado. Troca do filtro de ar, muita gente esquece disso daqui, tá? Tem uma indicação aqui generalizada para ser feita a cada 12 a 24 mil quilômetros, dependendo das condições de condução. E pode variar dependendo da região. Por que eu falo isso aqui? Condições de condução vai depender ali do uso severo, uso normal. Se você usar pouco, pode ser que ele dure mais. Aí entra a questão da quilometragem. E tem regiões que tem mais sedimentos, que tem mais
sujeira mesmo no ar, ou no ambiente, ou estradas de terra que você frequenta, depende muito do seu caso. Então, o filtro vai sujar assim como qualquer outro tipo de filtro. É necessário fazer a verificação. Você pode nem seguir isso aqui, tá? De verificar a cada 12 ou 24 mil e regularmente. Eu não sei como é em todos os carros, tá? Alguns carros têm um acesso facilitado, então é só você destravar algumas presilhas e é possível fazer isso daí na sua garagem mesmo, sem qualquer dor de cabeça. Ele só vê o estado dele, se precisa fazer a troca ou não, e lembrar sempre de fixar da maneira correta, tá? Na dúvida é só pedir para alguém estar verificando e eu procuro também fazer essa revisão junto com a troca de óleo. Já dou uma checada no filtro. Para minha condição de uso, por exemplo, ele dura tranquilamente essa quilometragem aí de troca de óleo. Às vezes eu faço a troca de óleo aí um pouco antes dos 10 mil e o filtro ainda tá bom, não faço a troca e depois eu verifico posteriormente para ver se é necessário fazer a substituição ou não. Então, se atentar aí também para a troca do filtro de ar do motor, tá? Esse não é o filtro de cabine, eu vou falar dele depois. A troca do filtro de combustível. Alguns carros têm um acesso mais difícil, outros mais fácil. Também está indicando aqui a cada 24, 48 mil quilômetros. Ou também, assim como várias outras coisas que vão estar aqui, conforme as recomendações do fabricante. Alguns fabricantes nem mencionam muito, só colocam lá como inspecionar e fica em aberto a questão. Mas é interessante fazer essa troca aqui sim, periodicamente, tá? Do filtro de combustível. Muitas pessoas esquecem, porque o combustível também tem ali suas impurezas que podem ficar ali no tanque, principalmente se você deixa o tanque chegar na reserva ali e vai pegar às vezes alguma sujeira que estava encrustada ali no fundo do tanque, isso vai parar no filtro e daqui a pouco ele perde autonomia, né? Então, alguns filtros são de fácil troca, outros você precisa erguer o banco traseiro, tirar, porque ele é imerso no tanque, então isso vai variar de modelo para modelo. Eu não recomendo fazer a manutenção se você não tiver certeza, tá? Então é bom que um profissional faça dependendo do tipo do filtro do seu carro. É possível pesquisar, ver vídeos aí sobre o seu modelo para entender onde fica, como que é. E talvez, eu acredito que tem uma grande chance de você nunca ter se atentado para a troca do filtro de combustível, focar às vezes só na troca de óleo do motor, do filtro de ar ali, tudo mais, e esquecer do filtro de combustível que não fica tão visível normalmente, tá? Verificação da troca do líquido de arrefecimento. O líquido de arrefecimento tem, uma vital importância aí na vida útil do motor. A recomendação aqui vai variar muito de acordo com o fabricante, né? Sendo visto aí casos de 40 até 80 mil quilômetros. O que eu indico é também verificar ali se está turvo, né? Se estiver com aparência turva ou você perceber que está tendo a baixa do nível, né? Às vezes não é interessante só completar, mas já fazer a limpeza do sistema, que eu coloquei aqui como o último tópico, né? Mas antes disso, é importante você utilizar sempre o líquido correto, principalmente se você for completar o líquido do sistema. Jamais utilizar água corrente. Gostaria de nem ter que falar isso, mas se precisar completar com água, sempre água desmineralizada ou água destilada, como queira chamar, e colocar também o aditivo correto. Motores de alumínio têm uma especificação, outros motores têm outro tipo de especificação, então tem que ver ali o que o fabricante indica e, se possível, utilizar também o fluido genuíno da marca, que vai te garantir ali que tem todas as especificações. Isso vai variar bastante com o estado ali do sistema, se tem muitos sedimentos visualmente, né? Mas fazer também a limpeza do sistema quando possível, tá? Essa limpeza tem pessoas que fazem em casa, tá? Tem oficinas que já contam com equipamentos mais modernos para estar fazendo esse procedimento, que é um pouco demorado, um pouco trabalhoso. Então, é importante verificar o estado aí do sistema de arrefecimento e fazer a limpeza assim que possível.
Principalmente se você estiver percebendo aí que o carro está esquentando um pouco mais do que o normal, pode ter outros problemas ocultos aí. E como eu disse também, se a água estiver abaixando muito com a frequência alta e precisar ficar completando, é importante investigar, porque aí pode ter outro problema no seu sistema de arrefecimento que esteja indo água, tá? Pode estar indo água para o motor ou algum outro lugar que tende a dar um problema mais grave, então quanto antes verificar melhor, tá? Inspeção e troca das velas de ignição. Às vezes a pessoa esquece disso daqui. A indicação varia muito de fabricante para fabricante, podendo aqui vir de 40 a 100 mil quilômetros, dependendo do tipo de vela e do veículo. Tem as velas aí de Iridium da NGK, por exemplo, que elas têm um acabamento diferente, um material diferenciado e uma durabilidade maior. Então, a troca dessas velas vai ser com um período de quilometragem maior. Outras velas mais comuns já tendem a ter uma troca menor. Então você vai precisar trocar ela já vai perder ali o eletrodo, né, a capacidade de faísca, né, para você ter um desempenho correto do carro. Então é importante estar verificando a vela. A cada 15 mil quilômetros, mais ou menos, eu tiro ali, dou uma checada como que está o estado e fecho. Por que que eu, na minha casa, faço essa verificação mais frequente? Porque se eu deixar muito tempo lá, pode ser que essa vela vai travar um pouco. Isso daí já me dá mais insegurança de estar fazendo isso em casa. E se quebrar no bloco ali, no cabeçote, cara, a dor de cabeça é bem grande, tá? Então, eu faço essa verificação, né? Tenho as ferramentas apropriadas para isso. E daí eu faço com essa frequência um pouco maior, porque eu tenho segurança ali de que tá firme, não tá vazando óleo, não tá emperrada ali, então isso me dá segurança, mas isso sou eu, tá? Eu faço essa checagem mais frequente, mas você pode seguir aí o manual e também deixar para o mecânico fazer essa verificação, e também no caso dela tiver um pouco mais difícil de ser removida, nas oficinas normalmente o pessoal tem mais experiência em lidar com isso, tudo bem? Então, sempre fazer também, não esquecer das velas de ignição. Junto com as velas, para você tirar elas, você vai acabar tirando os cabos. Então, tem que fazer a inspeção e troca dos cabos quando necessário. Na última vez que eu troquei, por exemplo, eu já troquei os cabos, coloquei um kit da NGK de cabos e as velas também NGK, dando meu exemplo, tá? E os cabos, aparentemente, eles não estavam em estado tão ruim, mas já tinha um pouco de oxidação ali onde encaixa na vela, então eu achei importante já fazer a troca, tá? Por que que isso aqui é muito importante? Você pode ter o aumento da resistência e, consequentemente, a bobina acaba trabalhando mais para poder entregar o mesmo desempenho ali para as velas e ter o faiscamento correto. Isso pode ter um desgaste prematuro da bobina, e a bobina, certamente, ela é bem mais cara do que os cabos, então você vai ter um prejuízo ali numa peça, porque ela está trabalhando de uma maneira mais forçada por conta dos cabos. Então, sempre colocar cabos de vela de qualidade e também fazer a troca periódica em caso ali de algum tipo de avaria, se ele estiver tendo fuga de corrente. Em alguns casos você tem ali a avaria do cabo e acaba fugindo a faísca ali externamente para o bloco do motor, tem que trocar. Então, sempre verifique os cabos junto com as velas de ignição. Verificação e substituição das correias. Isso varia muito de carro para carro, tá? Eu coloquei se aplicável porque alguns carros têm a corrente de comando. Então, a corrente de comando, você não tem o problema de ter o desgaste ali da correia dentada. É uma borracha, um conjunto de materiais ali de fibra que eles se desgastam, né? Então, é importante fazer a troca da correia dentada dentro ali também das indicações de fabricante. Tem várias marcas, vários modelos. Alguns falam para inspecionar com 50 mil e substituir com 100, ou inspecionar com 100, varia muito, tá? Então nem coloquei nada aqui, estou falando o que eu já vi. E seguir também as recomendações do fabricante, né, de especificação.
Marca também, se atentar para marcas de qualidade, porque um prejuízo de rompimento da correia dentada ele é sempre bem grande, tá? Você pode ter aperto aí do motor, tendo que refazer o motor e etc. Então, sempre verificar. E além da correia dentada, né? Ter as correias de acessórios, né? Normalmente o problema quando estoura uma correia de acessório é menor, mas é recomendado também sempre fazer a troca de todas, tá? Além de todo o kit, né? De tensionador, polias, etc. que tem ali a necessidade de fazer a troca. É bom não economizar nessa troca. Um item também que eu não coloquei aqui e é interessante verificar já junto com a correia é a bomba d'água. Então a bomba, deixa eu já anotar aqui. Essa bomba d'água, ela normalmente já tem uma mão de obra igual se você fizer a troca dela junto com a correia dentada. Então é bom inspecionar a bomba. Isso garante também que o seu sistema de arrefecimento está trabalhando corretamente. E a mão de obra para troca de correia dentada, normalmente se tiver que fazer a troca da bomba d'água, será a mesma. Porque você tem que desmontar o mesmo sistema ali praticamente para fazer a troca do tensionador e etc. Então, já inspecionar e fazer a troca, se necessário, da bomba d'água, tudo bem? Inspeção do sistema de escapamento. Isso aqui talvez poucas pessoas façam. É difícil fazer isso aqui também. Às vezes, quando está fazendo alguma outra manutenção, eu peço para verificar. Mas é basicamente verificar ali se tem algum vazamento, corrosão, danos. Se você perceber um barulho diferente ali, seu carro está parecendo que está um pouco mais esportivo, é bom verificar, porque existe todo um sistema ali, né, de escapamento, o sistema para controle de emissões. Tem também a questão de como isso trabalha ali em conjunto com o catalisador, outras partes ali do sistema de escapamento em geral. Então é sempre bom verificar se tem algum dano que está, às vezes, impedindo a passagem dos gases, né? Ou qualquer tipo de vazamento que você normalmente vai perceber com algum barulho, né? Então isso aqui não tem uma indicação talvez tão formal, mas é mais uma inspeção assim que possível, né? Quando o carro estiver lá erguido para alguma outra manutenção, dá para estar verificando o estado, né? Se está batendo alguma coisa e tudo mais. Limpeza do sistema de injeção. Então tem uma indicação geral aqui de 24 a 48 mil quilômetros, conforme as recomendações do fabricante. Sistema de injeção, você pode ter algum problema ali nos bicos injetores. Hoje os carros mais modernos têm bicos de alta, os bicos de baixa. Então esses sistemas estão ficando um pouco mais complexos nos carros mais novos. E se você tiver algum problema de falta de uniformidade da injeção, até um certo ponto é aceitável, os carros estão cada vez mais sensíveis a isso, tá? E acima disso você começa a ter problemas, a acender a luz da injeção em alguns casos, perda de desempenho, consumo excessivo. Então, às vezes somente a limpeza nas máquinas, né? Isso daqui normalmente você já precisa de algum conjunto de equipamentos mais específicos para poder fazer os testes e a limpeza. Daí é possível estar garantindo que os bicos injetores, por exemplo, além de demais partes ali do sistema, estão funcionando da maneira correta, tudo bem? Ruídos, eu coloquei assim, ruídos no motor, né, que você pode ter ali coxins no motor, entre outras partes que prendem o motor no carro, que fazem essa ligação, ou até mesmo componentes ali, e verificar se tem algo solto. Às vezes você percebeu um ruído novo, não é normal. Então é bom verificar no geral se tem alguma coisa estranha, a vibração muito alta dentro da cabine. Isso, claro que, por exemplo, carros com 3 cilindros, eles já têm uma vibração um pouco maior que os motores 4 cilindros pela própria engenharia do motor. Mas se você percebe um aumento muito grande disso, não é normal. Importante verificar e checar se tem algum problema generalizado, tá? Pessoal, como o vídeo ficou bem longo somente sobre a parte de motor, e olha só que pode ter algum item que eu esqueci, hein? Eu vou estar finalizando aqui e no próximo vídeo eu continuo falando sobre suspensão, elétrica e cabine. Isso vai ajudar a ficar mais organizado, até mesmo para você assistir em algum momento posterior, não ter um vídeo aí muito longo, tá? Então eu agradeço se você assistiu até o final
e fique ligado que eu vou estar lançando a segunda parte desse vídeo falando sobre suspensão elétrica e alguns itens da cabine do veículo. Se você gostou do conteúdo, curte para continuar incentivando a gravar novos vídeos e inscreva-se no canal para ficar ligado nos lançamentos de vídeo que costumam ser de 1 a 2 por semana, já para deixar vocês avisados.